Em uma época de grande instabilidade e incerteza, quando o povo de Israel era governado por juízes ao invés de reis, floresceu a história notável de uma mulher de coragem, fé e sabedoria. Débora. O ambiente era marcado por ciclos de rebeldia, sofrimento e libertação. Uma nação formada por tribos dispersas, cercada por inimigos, enfrentava a opressão dos cananeus sob o comando de Jabim, rei de Hazor, e de Sísera, capitão de seu exército. Por 20 anos, os israelitas foram duramente oprimidos. Sua esperança se esvaía em meio ao som dos carros de ferro inimigos e à bravura dos soldados cananeus. Por favor, inscreva-se no canal, deixe like e compartilhe. Vamos continuar. No entanto, foi nesse cenário de medo e incerteza que Deus levantou uma das figuras mais inspiradoras da história bíblica. Débora, esposa de Lapidot. Diferente da maioria dos líderes anteriores, Débora era uma mulher, fato incomum para aquela sociedade, mas que não a impediu de exercer seu chamado com determinação e autoridade. Ela residia sob a palmeira de Débora, situada entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, onde julgava o povo de Israel, que vinha a ela em busca de justiça, conselhos e resolução de conflitos. Débora é apresentada não apenas como juíza, mas como profetisa. Sua fonte de sabedoria e discernimento estava enraizada em seu relacionamento com Deus, e o povo reconhecia sua liderança espiritual e moral. Por suas palavras, fluíam instruções e orientações que iam além de raciocínio humano, refletindo a inspiração divina. Em uma época em que vozes masculinas predominavam na liderança, foi a sensibilidade, coragem e fé de Débora que se destacaram e trouxeram esperança para Israel. Testemunhando o sofrimento do povo e ouvindo diretamente o mandato de Deus, Débora convoca Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, na tribo de Naftali. Ela o chama com autoridade. Por acaso o Senhor, Deus de Israel, não ordenou que você reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor? O próprio Senhor atrairá Sísera, o comandante do exército de Jabim, junto com seus carros e tropas, até o rio Quisson. Lá, eu o entregarei nas suas mãos. A ordem era clara e desafiadora: enfrentar o inimigo mais feroz e fortificado daqueles dias. Entretanto, a resposta de Baraque revela a admiração e confiança que tinha em Débora. Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora, ciente de sua responsabilidade e do mover de Deus, responde prontamente: irei com você, mas por causa do seu procedimento, a honra da vitória não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Nesse momento, Débora sacrifica toda a expectativa de reconhecimento próprio, deixando claro que a verdadeira vitória pertence a Deus e que Ele pode usar quem desejar para cumprir seus propósitos. Débora acompanha Baraque às linhas de batalha. Eles reúnem 10.000 homens ao Monte Tabor, prontos para o desenrolar de uma das cenas mais decisivas na história de Israel. Assim como Débora havia profetizado, o Senhor intervém poderosamente, enviando uma forte chuva, transforma o campo de batalha em lama, tornando inúteis os carros de ferro dos cananeus. O medo se apodera de Sísera e seus homens, que fogem ao perceber a desvantagem. Sísera abandona seu carro e foge a pé para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, alguém cujo povo havia estabelecido paz com Jabim. Jael o acolhe, oferece leite, abrigo e o cobre com uma manta. Cansado e confiante naquela hospitalidade, Sísera adormece. Nesse instante, Jael se torna agente da justiça divina, cravando uma estaca na cabeça do comandante inimigo. Quando Baraque chega à tenda,
esqueles da vitória já estavam concretizados pelas mãos de uma mulher, assim como Débora havia proferido. A vitória contra Císera e a queda da opressão cananeia marcam um novo começo para Israel. Em resposta a esse grande livramento, Débora e Baraque elevam um cântico de triunfo, um dos poemas mais antigos e belos da Bíblia. O Cântico de Débora ecoa um hino de gratidão e reconhecimento à soberania de Deus, enfatizando que a vitória pertence ao Senhor, mas também exalta a coragem dos voluntários de Israel e de Jael, a mulher corajosa que derrotou o principal oponente. No cântico, Débora recorda a fragilidade e o medo do povo antes da libertação. Naqueles dias, as estradas estavam desertas e os viajantes andavam por caminhos tortuosos. O povo de Israel escolhia novos deuses, e daí vinha a guerra às portas. Mas por meio de sua liderança e da união das tribos, tornou-se forte o comando de uma mãe em Israel. Ela louva a bravura dos que se alistaram e lamenta a passividade das tribos que não quiseram ir à batalha, destacando que a vitória pertence àqueles que ouvem e seguem a voz de Deus. A liderança de Débora trouxe 40 anos de paz para Israel. Seu legado é atemporal, ecoando através dos séculos como um lembrete de que Deus chama e capacita quem Ele deseja, independentemente do gênero, status ou circunstâncias. Por sua sabedoria, coragem, humildade e fé inquestionável, Débora foi mais do que uma juíza. Ela foi mãe de Israel, profetisa e catalisadora de esperança. A história de Débora é um convite à reflexão. Ela mostra que, nos momentos de crise, quando tudo parece perdido, Deus pode levantar líderes improváveis para guiar seu povo e trazer libertação. A fidelidade de Débora ao chamado divino inspira homens e mulheres, até hoje, a ouvirem a voz de Deus, agirem com coragem e buscarem sempre a justiça e o bem-estar comunitário. Assim, a história de Débora, registrada no livro de Juízes, não é apenas um relato antigo, mas um convite eterno à confiança, cooperação e fé no Deus que continua a surpreender, transformando fraqueza em força e levantando vozes corajosas nos momentos em que a esperança parece distante. O canto de Débora ecoa ainda hoje, proclamando que grandes são aqueles que se dispõem a servir e seguir o chamado divino, independentemente dos obstáculos que enfrentam. Muito obrigado. Até breve.